Olá, estamos começando mais um programa Opinião e hoje nós vamos conversar sobre o movimento Escola Sem Partido, que é um movimento que quer impor uma série de mudanças no ensino brasileiro. E para conversar com a gente, nós convidamos a Flávia Biscaim, que é professora de Sociologia na Rede Pública do Estado de São Paulo e foi candidata a deputada federal pelo PSTU nessas últimas eleições. Olá, Flávia, tudo bem? Oi, tudo bem? Flávia, explica pra gente de uma maneira rápida o que é o Escola Sem Partido. O projeto Escola Sem Partido é um projeto que foi formulado em 2004 e que vem ganhando adesões a partir desse momento. Em 2014 ele é apresentado formalmente como projeto, tanto em nível federal e depois vários projetos irmãos são reproduzidos nos estados e municípios, né, com a intenção de impor uma censura na escola. Então, temas como questões ligadas ao gênero, sexualidade, a questão racial, religiosidade e principalmente questões políticas passariam a ser proibidos na escola. Então, tanto os professores não poderiam discutir, né, mencionar nenhum desses temas, quanto os próprios estudantes também estariam proibidos de fazer isso, se entendendo que a escola não é um lugar para debater questões tão importantes, né, relacionadas ao cotidiano dos alunos e, inclusive, prevendo a criminalização dos professores que debatessem esses temas. Inclusive, Miguel Naguib, que é o advogado, um dos idealizadores do movimento, diz que a escola é um lugar onde não deve haver liberdade de expressão, né? São palavras dele. É um absurdo, porque primeiro que os estudantes têm direito a ter o acesso ao conhecimento historicamente produzido, né? Se esse projeto for de fato aprovado, todo o tema da história da África, por exemplo, que tem a ver com a origem da formação social brasileira, estaria proibido de ser debatido. Todas as questões da biologia, né, que vão discutir a teoria do evolucionismo, toda a questão do debate da situação da opressão das mulheres, da desigualdade de gênero, da desigualdade salarial, tudo isso seria tabu na sala de aula. Então, os estudantes estariam privados mesmo do conhecimento. É um crime contra a juventude brasileira, se esse projeto for aprovado. E, Flávia, a gente está vendo uma série de mudanças na educação brasileira. A gente teve ano passado a reforma do ensino médio aprovado, ainda está em discussão, né, a base nacional curricular. Existe uma pressão para mercantilização do ensino, né, cada vez mais voltado para aprovação no vestibular, um ensino técnico voltado para a formação da força de trabalho e etc. O Escola Sem Partido tem alguma relação com esse processo de mercantilização da educação? Os governos anteriores já vêm aplicando, cada vez mais aprofundando esse processo de mercantilização da educação, né? O governo Lula começou lá com o ensino superior e depois disso o Fernando Henrique começou com o ensino superior, o Lula aprofundou e depois disso agora é a vez do ensino básico, né? Que já desde a década de 90 vem aprofundando a privatização. O governo eleito agora do Bolsonaro, ele tem um projeto muito específico para a educação pública, né? Que inclui o ensino à distância, isso já estava previsto desde a Dilma na reforma do ensino médio. O Temer assinou, mas agora é o Bolsonaro que vai botar em prática, né? Então, até 80% do ensino médio para o EJA já pode ser à distância, segundo a lei que já está aprovada. Eles vão começar a implantar isso. Tem essa proposta de reformar totalmente a base curricular, que inclui o ensino por área. Então, na verdade, você vai ter um enxugamento das disciplinas, um enxugamento da própria escola pública, e é basicamente a tentativa de acabar com a escola pública, né? E para que seja implantado esse projeto, é muito importante acabar com aqueles lutadores que estão na resistência contra a implantação da reforma do ensino médio. Os estudantes ocuparam as escolas em 2015 e 2016 para barrar a reforma do ensino médio, chegaram a atrasar a implantação, né? Aqui em São Paulo, os estudantes conseguiram derrotar o Alckmin na implantação do projeto que era já uma reorganização estadual do ensino médio e agora o governo sente uma necessidade de derrotar os lutadores. Então, o Escola Sem Partido, ele também tem essa função política de criminalização dos lutadores, né? Esse é um dos tripés aí desse projeto. É por isso que se diz que é um projeto que pretende estabelecer a censura
na escola. A gente tem, por exemplo, o caso daquela deputada do PSL em Santa Catarina, a Ana Caroline Campagnolo, que estava incentivando os alunos a filmarem, denunciarem os professores por uma suposta conduta duvidosa. E o próprio site do Escola Sem Partido aconselha os pais a processarem por danos morais a escola e os professores. É uma maneira de perseguir, então, quem luta por uma educação de qualidade nesse país. Assim, é uma censura muito contraditória, né? Porque essa mesma deputada recém-eleita, enquanto professora, ela foi dar aula com camiseta do Bolsonaro. Então, não é que eles querem impedir qualquer discussão política também, né? Eles querem principalmente impedir que haja um debate crítico ao atual governo eleito. A Escola Sem Partido tem partido e é o partido desse setor aí que quer implantar uma derrota à escola pública, né? É um projeto implantado por deputados que até hoje nunca responderam os principais problemas da escola pública. A Escola Sem Partido, ela é também uma cortina de fumaça para mascarar os problemas reais que tem educação, que esses problemas deputados estruturais, nunca deram conta de resolver, como, por exemplo, o tema da falta de estrutura, da falta de professores, da falta de materiais, inclusive, do fechamento de salas de aula, tudo isso. E agora eles tentam colocar os professores como os grandes inimigos da educação, né? Então eles têm uma posição político-partidária e estão tentando impor como uma versão única dentro da sala de aula. Na verdade, a escola é do partido único. Exatamente. E isso também é uma ofensa aos estudantes, né? Não só o projeto chama os professores de doutrinadores, manipuladores e tudo, como também ofende os estudantes. Porque ele parte do pressuposto de que o estudante é apolítico, de que o estudante, na verdade, não tem nada na cabeça. Porque o professor vai chegar e vai dar uma opinião e esse estudante automaticamente vai ser manipulado como se ele fosse um fantoche e não tivesse opinião própria. A gente confronta essa visão. Os meus alunos têm opinião política, os meus alunos têm opinião sobre as coisas e não é verdade que se eles se posicionarem politicamente é porque eles estão sendo manipulados. Eles têm direito de conhecer uma série de opiniões e conteúdos, seja do sentido religioso, seja do sentido político. Eles têm direito a esse acesso e, com certeza, eles vão saber tirar a melhor opinião, conforme o que eles acreditam. E me parece que esse projeto, conforme a gente estava conversando antes, tem a ver com a formação de mão de obra, né? A escola não é vista como um lugar para formar opinião ou formar um cidadão, é feito para formar alguém que vai executar um trabalho técnico. Sim, e pior do que isso, né? Coloca uma posição de que a política não é assunto de jovem. Deixa que adulto resolve. É basicamente isso. Eu, se fosse estudante e se tivesse votado no Bolsonaro, eu seria contra a Escola Sem Partido. É uma ofensa aos estudantes. Os pais que acham que o Escola Sem Partido, na verdade, vai defender os filhos deles, estão muito enganados, porque, na verdade, está dizendo que os filhos deles são cabeças ocas. É isso que o projeto está dizendo. Que eles não podem, que eles têm que estar fora da política, né? E o que a gente tem visto desde 2015 é um movimento contrário dos estudantes, cada vez mais querendo se apoderar da cena política. Com as ocupações das escolas ficou muito evidente a disposição que os estudantes têm de dar rumo para o seu futuro também, de meter o dedo na política também, de dar palpite, de dar opinião e dar uma aula para o governo, né? É importante reforçar, os estudantes deram uma aula para o governo. E, Flávia, você disse que o projeto inicialmente foi proposto na Câmara e depois ele foi sendo desdobrado em outros projetos irmãos, nas câmaras municipais e etc. Qual deve ser o papel do movimento para combater esse movimento do Escola Sem Partido, né? Como deve ser a organização para impedir que isso seja aprovado? Olha, o trâmite agora, na verdade, assim, existe uma guerra ideológica, né? Colocando de que o problema central da escola é uma suposta doutrinação por parte dos professores. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que nós não defendemos a neutralidade na sala de aula, nós defendemos que estudantes e professores tenham uma opinião política, a escola também é um espaço da luta de classes, então reafirmar isso é um passo fundamental. Fazer mais discussão política, mais discussão de gênero, mais discussão racial na sala de aula faz parte da gente entrar nessa disputa também, né? Ela está colocada. Nós não vamos recuar em nenhum momento com relação a isso. Depois a gente precisa
combater essa criminalização dos professores. Então, o primeiro passo é exigir dos sindicatos que defendam os professores e que façam essa disputa, que combatam esse projeto na sua base e com a comunidade, que tenha uma campanha efetiva e unificada de todos os sindicatos contra esse projeto Escola Sem Partido, pela defesa da escola pública, pela defesa da liberdade de ensinar, pelo direito de aprender nas escolas. Então, isso é um primeiro passo fundamental. A outra questão é entender o que esse projeto tem a ver com as outras lutas da classe trabalhadora e por que não é só o professor e o estudante que tem que lutar contra ele. Por exemplo, hoje a gente tem visto aí o projeto da reforma da Previdência, né? Desde o ano passado, o governo Temer está tentando implantar e a gente está lutando e ele até agora não conseguiu. E o Bolsonaro já falou que também vai tentar. E falou, inclusive, que ele tentaria começar pelo funcionalismo público, né? A reforma da Previdência. São chamados privilegiados aí que, na verdade, carregam a educação nas costas, no nosso caso. Tem outros projetos também, como, por exemplo, a reforma do ensino médio, que é o enxugamento da escola pública. Tem o problema da estabilidade do funcionalismo público, que o Bolsonaro também falou que atacaria. Então, todos esses projetos, para o governo implantar, ele precisa acabar com toda a resistência, com toda a luta, e ele já disse que ele vai acabar com o ativismo. Então, existe uma ligação da tentativa do governo de impor esses projetos de acabar com os lutadores. O que o projeto Escola Sem Partido propõe? Ele propõe a culpabilização do professor através de improbidade administrativa. Isso significa que ele quer exonerar os professores que lutarem. Ele quer acabar com a resistência mesmo. Então, a gente precisa unificar todo mundo que até agora lutou para não aprovar a reforma da Previdência, todo mundo que um dia vai querer se aposentar, todo mundo que usa a escola pública, independente de ter votado no Bolsonaro ou em qualquer outro candidato, para defender agora esses direitos. Esses direitos estão ameaçados. Então, o que você está dizendo é que o Escola Sem Partido tem que ser entendido no marco de um governo que quer derrotar o movimento para implementar uma série de ajustes fiscais e mudanças políticas, né, e recrudescimento do regime. Exatamente. Tá. E Flávia, você estava dizendo que é papel dos sindicatos, né, defender os professores, né? Você mencionou a reforma da Previdência, etc. Isso do ponto de vista da categoria profissional dos professores. Mas me parece que os apoiadores do movimento Escola Sem Partido tentam jogar os alunos contra os professores. E aí você tem uma disputa dentro da sala de aula. Não seria o caso do movimento dos professores e o movimento estudantil buscar aí uma forma de diálogo, algum tipo de aliança? Olha, isso é fundamental. A gente já buscou um pouco isso na época das ocupações das escolas, né? E agora a gente vai ter que unificar. O que está colocado é fazer uma grande frente de unidade mesmo de todos os setores, na verdade, dos estudantes, dos professores, dos pais, de toda a classe trabalhadora, de modo geral, para derrotar todos os ataques que eles estão tentando impor. Então, o estudante, por exemplo, que acha que ao denunciar o seu professor, ele está se protegendo, como estimula aí os partidários do Bolsonaro, na verdade ele está dando um tiro no próprio pé. Porque se o movimento é derrotado, se o professor dele que luta for de fato criminalizado, é ele que vai ter que estudar, esse estudante que vai ter que depois estudar à distância, porque é o projeto que o Bolsonaro quer implantar. Então, na verdade, a gente está fazendo um chamado aos pais, aos estudantes, e aos professores e a toda a comunidade a se juntarem na defesa da escola pública para dizer não ao projeto Escola Sem Partido, não à reforma da Previdência, não ao ensino à distância de forma generalizada como eles estão querendo implantar e a destruição da escola pública, que é o que está previsto na reforma do ensino médio. Certo. Obrigado, Flávia. A gente fica aqui com mais um programa Opinião e só lembrando que você pode rever essa entrevista e as outras no nosso site e no nosso canal no YouTube. Obrigado.